notícias ruins, desemprego, morte, tristeza, o Senhor continua curando, salvando e também dando vida. A Mari Quintana foi agraciado esse negócio de filhos. O pessoal aí saiu a fazer filho mesmo. Tive mais tempo para ficar em casa, aleluia. Vamos abrir a Bíblia então no livro de Daniel, capítulo 2. Livro do profeta Daniel, vamos dar sequência à nossa série de exposição nesse livro abençoado e também muito desafiador. Não sei para os demais, para mim eles são muito bons, eu não sou muito tão eficaz que nem esses homens no púlpito. Mas, embora a despeito de ser difícil, a gente já estudou aqui, já aprendeu aqui que é um livro muito importante, muito salutar para a igreja cristã se debruçar e estudar, e tem sido muito glorioso nós estamos expondo esse texto. Livro de Daniel, capítulo 2, vamos ler todo o capítulo. Os irmãos acharam? Diz um sonoro amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. O título diz: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. 2:1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho que o deixaram perturbado. Teve uns sonhos que os deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e ele lhes disse, o rei lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas, se me contarem tanto o sonho quanto a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e também a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes servos e nós daremos então a interpretação. O rei respondeu: bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizendo palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei, o rei Nabucodonosor: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, de um encantador, de um feiticeiro ou de um caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros, para que fossem mortos. Então, Daniel, com cautela, prudência, foi falar com Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir-lhe que lhe desse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa,
explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel disse a Deus, o Deus dos céus, em resposta à revelação desta visão, da interpretação do sonho, dizendo, verso 20, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e dele é o poder. É ele quem muda o tempo, é ele que muda as estações, é ele que remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, é ele que revela o profundo e o que está escondido. Deus conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço, eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, levou Daniel à presença do rei e lhe disse, achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei Nabucodonosor, perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar, você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem um sábio, nem um mago, nem um encantador o podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Verso 29. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente perguntas a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando, aqui Daniel começa a falar sobre o sonho. O Senhor, ó rei, estava olhando no seu sonho e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como palha, das eiras do verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. Este é o que tu sonhou. Também direi agora a sua interpretação. O Senhor, ó Rei, que é Rei de reis, a quem Deus dos céus conferiu reino, poder, força e glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens,
onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles o Senhor, ó Rei. O Senhor, ó Rei, é o cabeça de ouro. Dessa estátua que você viu, com cabeça de ouro, isso é um governo, isso é um reino. Isso é você, Nabucodonosor. Verso 39. Depois do Senhor, se levantará outro reino, haverá um segundo reino, um reino inferior ao seu. Este são o peito e os braços de prata. Mas um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre a terra. Esses os ventres e os quadris de bronze. O quarto reino, verso 40, será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas de firmeza de ferro, porque o Senhor viu ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Verso 44. Mas, nos dias destes reis, os reis do verso 40 até o verso 43, o quarto império, o quarto reino, reino que foi dividido, nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou, com o rosto em terra, diante de Daniel, num assombro de culto, de adoração. Ele se prostra diante do escravo, diante de um subalterno. O rei imperador faz greu e vinalda, acende velas, pega ordena, vamos sacrificar esse homem. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel, e ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso, como se Daniel fosse divino. O rei disse a Daniel: certamente, o Deus que vocês adoram é o Deus dos céus e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Verso 48 até 49, os versos finais. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Até aqui palavra de Deus, até aqui palavra do Senhor, 49 versículos longos, extensos e muito profundos. Mas antes de nós falarmos qualquer coisa sobre eles, eu quero convidar você a fechar os olhos, curvar a sua fronte, com muita reverência, muita humildade. Oramos ao Senhor. Pai bendito e eterno, tua presença nós estamos mais uma vez em oração. Lemos, ó Deus, este capítulo 2 do livro de Daniel, profeta do Senhor.
nos falando a tua vontade, as tuas revelações, as tuas verdades. Que essas verdades venham ao nosso encontro e produzam em nós adoração, produzam em nós confiança, produzem em nós segurança. E esta palavra que nós lemos e que será explanada agora, Senhor, possa as verdades que aqui estão, Senhor, encher o nosso coração de alegria, gozo, contentamento, satisfação, consolo, advertência. Senhor, faz obras profundas em nós nessa manhã. Glorifica o teu nome. Bendiz o teu nome entre nós. Leva cativo todo o pensamento em obediência a Jesus. Toda distração, todo, Senhor, olhar descuidado para com esse texto. Pedimos que tu leve cativo todo o pensamento e que o teu nome seja glorificado nesta manhã. No nome bendito de Jesus. Amém e amém. 49 versículos, falar sobre eles em 40 minutos, 45 minutos será bem complicado, mas nós vamos ver o que nós podemos fazer. Resumo do capítulo 2 para ficar claro para vocês. No verso 1 nós temos o sonho perturbador que Nabucodonosor ele tem. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem dormir. Do versos 5 ao 12, Nabucodonosor põe à prova os magos do seu reino. Do verso 5 ao 12, ele chama os magos, ele chama os encantadores, ele chama os sábios, ele chama os instruídos do seu governo, ele faz uma prova com eles. Verso 2, capítulo 2, verso 2 fala sobre isso. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dessem a ele, que dissessem a ele o que havia sonhado. E também a interpretação do sonho. Ele põe à prova. E ai daqueles que não soubesse. Ele diz que seriam mortos, não apenas eles, mas os seus parentes, e as suas casas seriam queimadas. Do verso 13 ao 15, Daniel fica sabendo dessa prova, pois Daniel, como a gente viu semana passada, ele foi preparado para trabalhar no palácio, ele e seus 3 amigos aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego, os seus nomes caldeus. Ele foi preparado para trabalhar, ele foi incluído entre estes sábios. Ele era daqueles que Nabucodonosor havia avaliado e ele não havia ninguém semelhante a eles. E Daniel fica sabendo desse problema. Arioque, do verso 13 ao 15, então, explica a Daniel o caso do Nabucodonosor. Do capítulo 2, verso 16, Daniel fala com Arioque e diz ao rei que ele pode, 2,16, que ele pode sim interpretar e trazer resposta sobre o sonho. Audácia de Daniel. Daniel chega em casa, avisa a Ananias, avisa a Misael, a Azarias, da tribo de Judá, e convida eles, no verso de número 17 e 18, diz isso, 17 e 18. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias e aos seus companheiros. E ele disse, o negócio é o seguinte, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Deus revele o sonho e a interpretação do imperador, de Nabucodonosor. E eles fazem isso. No versículo 19, Deus responde à oração, Deus escuta, abre o coração de Daniel, instrui, dá sabedoria a ele, e ele acaba interpretando o sonho e também vê o que o Nabucodonosor sonhou. Pois Nabucodonosor não apenas estava perturbado, pois não sabia a interpretação, ele também queria saber que os magos adivinhassem que sonho é o que ele sonhou. As brincadeiras aqui, eu tenho um número aqui, vocês têm que adivinhar o número que está aqui, é mais ou menos isso. Eu tive um sonho, quero que alguém aqui revele esse sonho, porque senão vai ser decapitado. Uau, que rei bom, hein? Que coisa boa deve ser viver no palácio desse cara.
Do 19 ao 23, nós temos Daniel. Depois que Deus mostrou, revelou o sonho, a sua interpretação, ele dá ações de graças a Deus. Ele ora pela segunda vez. Ele ora pedindo a ajuda de Deus, ele ora louvando a Deus por o seu socorro e o seu alívio. Capítulo 2, verso 24 e 25, Daniel fala a Arioque, diz, não mate os sábios babilônicos, não mate eles. O Senhor me revelou, me leve ao rei, o rei põe a Daniel à prova, a mesma prova que ele fez aos magos do seu palácio, ele faz a Daniel. Tu sabe, tu podes, tu tem capacidade para me falar tanto o sonho como a sua interpretação? Nós temos a resposta de Daniel, do verso 27 ao 30. E depois nós temos, do 31 ao 36, o sonho propriamente dito. Do 37 ao 45, a interpretação deste sonho. E por final, do 46 ao 49, a reação do rei Nabucodonosor perante o profeta Daniel. Daniel é alçado, é levantado, é promovido no seu palácio. E nós temos então assim o resumo do capítulo 2. Esse é um resumo. Já podem ir embora, já aprenderam tudo, vão para casa, glória a Deus, aleluia. Tem muito mais coisas para ser dita. Eu gostaria de conversar com vocês sobre esse capítulo 2, dizendo que Deus controla tudo e a todos. Deus controla aqueles que estão no controle. Deus governa o mundo através das ações livres dos seres humanos. Deus levanta reis, Deus abate reis. Este mundo não está sendo controlado pelo acaso. Este mundo não está sendo dirigido pelo fatalismo cego, mecânico. Este mundo não está sendo dirigido pelos homens sem o aval de Deus. Deus está controlando todas as coisas. Capítulo 2 de Daniel se refere a esse extraordinário sonho de Nabucodonosor e a interpretação que Daniel traz a ele. Este sonho é muito significativo, pois nele o Senhor revelou muitas coisas importantes. Este sonho traz muitas revelações fundamentais. Deus mostrou a Daniel, por meio do sonho, que ele dera ao rei Nabucodonosor. Gostaria de, primeiramente, ver com vocês aqui as partes principais do capítulo. O capítulo se divide em quatro partes, 4 grandes blocos. Nós vamos ver de forma pormenorizada cada um desses blocos. Vamos ver então as partes principais, os blocos principais desse capítulo. Vamos ver os seus propósitos, algumas lições de cada bloco e, por fim, vamos fazer 3 aplicações, ok? Então, recapitulando, eu vou falar sobre as partes principais do capítulo 2, as 4 principais divisões, lições importantes, propósito desse capítulo, e depois nós vamos ver algumas lições e, por último, fazer algumas aplicações, ok? Então, a título de pedagogia, de ensinar, de você entender, você compreender o texto, o primeiro bloco se encontra do verso 1 ao verso 12, ok? Vamos ler de novo esse texto. Daniel, capítulo 2, do 1 ao 12, diz assim: No segundo ano do reinado, Nabucodonosor teve um sonho que o deixara perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e ele lhes disse: Tive um sonho. Fiquei perturbado, querendo saber que o sonho foi este. Os caldeus, os magos, os feiticeiros, os encantadores, no verso 4, disseram ao rei em aramaico: O rei vive eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: Que o rei conte o sonho
e a estes seus servos nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabemos porque sabem o que eu disse e disso está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me tanto o sonho e saberei que vocês podem também dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, de um cantador, de um caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre nós. Ao ouvir isto, o rei ficou irado e furioso, que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Essa é a primeira parte do capítulo 2. Essa é a primeira divisão do capítulo para que a gente possa compreender o que Daniel está querendo nos ensinar. Qual o propósito desse bloco? Qual é a intenção dessa primeira parte? O propósito dessa passagem, do 1 ao 12, é mostrar como Deus queria confundir a habilidade dos sábios. É mostrar como Deus, de forma gloriosa, acaba debochando da sabedoria humana, da filosofia humana, das falsas religiões, dizendo que as falsas religiões não podem revelar os mistérios de Deus, os mistérios da vida, os mistérios da morte, os mistérios da família, as verdades concernentes a este mundo, pois Deus é o Criador. Então a primeira propósito dessa mensagem, dessa primeira parte do capítulo, o propósito dessa perícope é mostrar como Deus queria confundir a habilidade dos sábios pagãos, daqueles que não temiam ao Senhor. Deus permitiu que eles fossem destruídos, já que não foram capazes de entender os mistérios secretos de Deus. Há lições importantes aqui, então esse é o propósito prioritário dessa passagem. Algumas lições que a gente aprende do verso 1 ao verso 12. Primeiro, Deus é um Deus real. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus que não está distante da história. Deus não é o que o deísmo emprega. O deísmo é uma filosofia que diz que Deus deu corda no universo e abandonou esse universo. Deus, ele criou o universo, mas ele se envolve com as coisas humanas. Deus fala com os seres humanos. Deus fala com a sua criatura. Deus fala através da Escritura. Deus fala através do seu Filho. E Deus fala através de sonhos e visões. Uau! Deus é um Deus vivo, que se dá a conhecer, que se mostra, que se revela. Bendito seja o nome do Senhor. Deus fala através de visões. Deus fala através de sonhos. Os sonhos e visões podem ter três origens. Os sonhos podem ser de origem demoníaca, de origem satânica. Os sonhos podem ser de origem da própria imaginação humana. E os sonhos podem ter origem em Deus. E este sonho de Nabucodonosor e a visão de Daniel, ambos são de origem divina. Deus tem propósitos a comunicar ao seu povo que está na Babilônia. Deus tem propósitos para ensinar o seu povo que estão em aflição, que estão vivendo numa cultura pagã, numa cultura demoníaca, numa cultura hostil à adoração, a Yahvé, às verdades ensinadas pelo Decálogo, pelos 10 mandamentos. Deus quer revelar. Aqui eu gostaria de fazer também apenas uma consideração. Há diferença entre visão e sonho. Sonho nós temos dormindo, desacordado. Visões nós temos acordados. Deus nos mostra de forma consciente. Sonhos são a maneira de Deus se comunicar. Henrik Bulling, um dos reformadores da Idade Média, ele falando sobre essa passagem desse sonho, ele diz o seguinte, preste atenção. Como a filosofia ou a sabedoria do mundo não provém do Espírito de Deus, mas provém da carne, ela é cheia de orgulho e procura a carne, a tal ponto que corresponde completamente à carne,
e atribui todas as coisas ao poder das pessoas. Em resumo, a sabedoria que não provém do Espírito, a filosofia humana, a sabedoria humana que não provém do divino, ele vai dizer, ela é presunçosa, ela é arrogante. Certamente escutamos a seguir, essa sabedoria desalentou o rei. Essa sabedoria que os sábios têm, que os reis, que estava a serviço dos reis da Babilônia, e que o rei Nabucodonosor ficou desalentado quando procura os sábios da Babilônia. Ele ficou desalentado porque não tinha resposta na filosofia babilônica, na cultura babilônica, na educação babilônica, na religião babilônica. O Bullinger vai dizer o seguinte: isso foi para revelar a tolice e a inutilidade da filosofia e da sabedoria humana. O que os bruxos e encantadores estão dizendo é que, na hora H, as falsas religiões não servem para nada. Elas não dão conta do recado. Quando tivermos que encarar os dramas da vida, da morte, as falsas religiões são inúteis. Nós aprendemos aqui nessa primeira perícope também, que embora Nabucodonosor tenha um império, tem riqueza, tem harém, tem filosofia, cultura, tem poder aquisitivo, ele vai precisar do auxílio divino para entender a vida. Todos precisam de Deus. Nabucodonosor, os homens mais importantes, servos, dominadores, escravos, cultos, incultos, ricos e pobres, brancos e pretos, nos ensina nessa perícope, assim como Nabucodonosor, que tinha tantas coisas. Aquele que prendeu gente foi preso pelo eterno Deus. Você precisa do auxílio divino. A sua grana não basta, seu entendimento não basta, sua sabedoria não basta. Essa perícope nos ensina que todos indistintamente precisam do eu sou, precisam do socorro divino. Bendito seja o nome do Senhor. Deus se revela até hoje por intermédio dos sonhos. Você sabia que 95% dos muçulmanos se convertem através de sonhos e de revelações? Aí os muçulmanos é proibido a evangelização. Morre quem escuta e morre quem prega o evangelho para essas pessoas. Você pode contribuir na missão Portas Abertas. É uma missão do missionário André, aquele livro Contrabandista de Deus. Esse homem ainda está vivo, tem uma missão maravilhosa, que desde a sua juventude pregava aos países atrás da cortina de ferro. Ele tem uma missão chamada Portas Abertas, que prega para países que são hostis ao evangelho, país muçulmano, para os países comunistas, e ali tem relatos diários de conversão de muçulmanos. E os muçulmanos chegam à fé, dizendo que um ser angelical apareceu para eles dizendo: abandone Maomé, crê em Jesus Cristo. Jesus é a saída, Jesus é a vida. Deus continua falando até hoje. Sensacionistas é uma teoria que diz que os dons ficaram apenas para os apóstolos. A Bíblia diz que o Senhor continua a falar todos os dias, porque Tiago diz: em Deus não há sombra nem variação de mudança. Ele é o mesmo, Ele age, faz e realiza as coisas da mesma maneira que sempre realizou. Bendito seja o nome do Senhor. Tá bom, segunda parte desse texto, do verso 13 ao 28, diz o seguinte, segundo bloco, do 13 ao 28, diz-nos assim o texto sagrado: saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela, prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério.
a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Aleluia. Daniel bendisse a Deus dos céus, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece os que estão nas trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me revelaste o que te pedimos, porque fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Nossa, isso aqui já teria um monte de coisa para falar. O cristianismo não destrói aqueles que não creem da mesma forma. Não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei o rei a sua interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Belsazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu, na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábio, nem magos, nem encantadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quanto estava em sua cama são estes, até aqui. Segundo grande bloco do capítulo 2, vai do verso 13 ao verso 14. Qual o propósito, qual que é o tema desse segundo grande bloco do capítulo 2? Resposta: o propósito dessa passagem é ensinar, é nos ensinar o valor da oração. A importância que é buscarmos a Deus, o nosso Deus, que é vivo, que fala, que não está longe do universo, que está no alto e sublime trono, mas habita com aqueles que têm um coração contrito e abatido de espírito, que intervém, que age na história, que está governando a história. É um Deus transcendente, que vai além, que é além da criação, não se confunde com a criação, não é a criação, mas que age por meio das suas criaturas. É nos mostrar o valor que nós temos, que tem a oração. Nós temos contato com Deus através da palavra, dos sacramentos, através da oração. Deus fala conosco através das Santas Escrituras. Deus fala através dos profetas. Nós respondemos a Deus como? Nós respondemos a Deus mediante a oração, mediante o diálogo com o Senhor. Esse trecho nos apresenta do poder da oração. A oração de Daniel. Deus responde à oração dos seus filhos. Verso de número 17 diz isso. Então Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedissem, para que orassem, para que clamassem a Deus por misericórdia. Clame ao Deus dos céus por esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. E o texto de número, o verso 19, o seguinte diz: então Deus ouviu a oração de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus ouviu, que coisa gloriosa. Deus ouviu, que coisa poderosa. E procure estar num ambiente assim. Daniel tinha esse grupo de homens para viver nas terras da Babilônia. Precisa ser cheio do Espírito Santo e ter amigos que são cheios do Espírito Santo. E para ser cheios do Espírito Santo, nós temos que conhecer ao nosso Deus e vermos uma vida de contato com Ele através da oração e da sua bendita e poderosa palavra. Somos estrangeiros, mas são cheios do Espírito Santo e andam em boa companhia. Fuja de homens carnais, fuja de mulheres carnais, fuja de gente que só critica a igreja, de gente que só sabe ver erro nas coisas, que não adoram, não servem, não são proativos. Fuja, ande com homens e mulheres cheias do Espírito Santo.
Essa passagem nos fala da importância da oração. Que nos diz que os mistérios divinos não podem ser resolvidos pelas falsas religiões. Verso 27. Daniel respondeu à presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábio, nem magos, nem encantadores podem revelar. Os mistérios divinos não podem ser revelados pelas falsas religiões. Verso 27. Os mistérios divinos não podem ser resolvidos por homens piedosos. Verso 30. Diz assim: quanto a mim, este mistério me foi revelado não porque existe em mim mais sabedoria do que o dos outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Os mistérios de Deus não podem ser resolvidos pelas falsas religiões, pela sabedoria humana. Os mistérios divinos não podem também ser resolvidos por causa do homem. Não é a nossa piedade, não é a nossa justiça. Ai, eu sou Daniel, eu sou filho do rei, eu não sou cabeça e não sou cauda. Daniel reconhece que diante dos mistérios de Deus, nem a sua justiça, nem a sua piedade pode resolver. Ele vai dizer que diante dos mistérios divinos, os mistérios divinos só podem ser resolvidos por o próprio Deus, pelo Deus verdadeiro. Verso de número 28 diz assim: mas há um Deus no céu que revela o mistério, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Uau! Aqui é a síntese, só nos últimos dias eu poderia ficar pregando sobre todos os profetas do Antigo Testamento, pois todos os profetas resumiram essa mensagem dos últimos dias, e todas as profecias do Antigo Testamento sobre os últimos dias tinham uma finalidade: o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Redentor, a pedra que foi arrancada da montanha sem auxílio humano, este reino do Messias que reinaria, pois todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, todos os profetas apontavam para Jesus, toda a história aponta para Jesus, tudo aponta para o Senhor Jesus. Ele vem reinando, triunfando poderosamente, gloriosamente, majestadamente, bondosamente. A Ele é glória, a Ele louvor, a Ele é honra, a Ele é ação de graça pelos séculos dos séculos. Amém. Eu estou vendo que toda a história aponta para Jesus. Os reis dos homens do mundo apontam para Jesus. Os homens, querendo ou não, eles estão indo direto para o encontro do Messias como Senhor Salvador ou como justo, reto juiz eterno. Mas todos estão caminhando para um alvo, para um propósito: Cristo. Ele é o centro da vida, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro da oração, da adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu não posso falar só sobre isso. O tempo do fim. O Senhor mostrou o tempo de fim a ti, Nabucodonosor, os últimos dias, a reta final. Lições aprendidas aqui. O propósito é mostrar o valor da oração. Qual que é as lições aprendidas nessa perícope? Primeiro, o valor da oração, já falei para vocês. Segundo, a verdadeira sabedoria de Deus não está no conhecimento, na filosofia humana. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro-me quando eu tinha 6 para 7 anos de idade. Eu estava chorando, hoje eu entendo que é o Espírito Santo. A gente chora de alegria. Vi um senhor falando em línguas estranhas. Era uma criança, ele falava em línguas e falava em português. E eu, Senhor, tenho uma obra na vida dessa criança. Eu o levantarei para ser um pregoeiro da minha palavra. 6 para 7 anos, isso faz mais ou menos 32, 33 anos atrás. Eu fui me formar depois de casado. Eu tinha 16 anos de idade. Um dia eu estou lendo no culto de jovens: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o desviar-se do mal é o conhecimento. Queridos irmãos, a verdadeira sabedoria vem do Senhor, vem do alto. Daniel entende isso e vai para o quarto de oração: Deus, me dá entendimento, me dá sabedoria quanto a essa questão. Abra um parênteses aqui, nem está no esboço. Como é que você conduz a sua vida? Consultando a vontade de Deus?
Ou você compra, vende, troca de casa, troca de emprego, casa. Tem gente que casa sem consultar a vontade de Deus. Daniel e seus amigos de Deus, vem o teu reino, faça-se a tua vontade em nossa vida. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Terceira lição que a gente aprende nessa perícope aqui: a bendita e maravilhosa providência de Deus. Dá a sua atenção para isso. Daniel capítulo 2, 13 ao 28, de forma implícita, preste atenção, de forma implícita, nos revela a divina, gloriosa providência divina. Todos os reis e magos foram chamados, e Daniel fazia parte dos sábios da Babilônia. Pergunta: por que Daniel não fora chamado de forma imediata? Por que Daniel não fora chamado imediatamente? Algumas respostas humanas possíveis. Primeiro, o rei poderia ter esquecido dele, pois já passou algum tempo. 2, por eles, Daniel e seus amigos, serem estrangeiros e não nativos, o rei não tinha tanta confiança nele. Terceira resposta humana possível: ou por serem judeus, embora sábios e entendidos, o rei pensou que não iria exercitar aquela arte por serem condenadas pela lei do seu Deus. Possivelmente sejam essas razões porque Daniel não foi chamado imediatamente. Resposta bíblica para Daniel não ser chamado de forma imediata para resolver esse caso. Preste atenção. Certamente foi a providência de Deus que secretamente está nessa questão. A providência de Deus está ordenando todas as coisas para que Daniel não fosse o primeiro chamado. Pois então, se ele fosse chamado, a vaidade dos astrólogos, dos mágicos, não teriam aparecido e o povo continuaria estimando-os como digno de serem consultados. Deus, na sua divina providência, está dando testemunho dele lá nos gentios. Deus está falando aos pagãos. Deus está mostrando: eu sou o único que tenho a resposta. A divina providência está dando testemunho para os Atos 17. Paulo diz lá em Atenas: Deus nunca deixou de dar testemunho de si. Bendito seja o nome do Senhor. Tu achando aí, se tu não te envolver, a missão vai falhar. E tu achando aí que Deus precisa de ti, se você se negar, Deus levantará outro, mas Deus continuará se auto-revelando. Bendito seja o nome do Senhor. A providência faz com que todos os magos, os feiticeiros vão primeiro, para que Deus abata, para que eles não sejam mais estimados, para que a sua burrice, para que a sua vergonha, a sua inutilidade seja, então, reconhecida diante de todos. Queridos irmãos, se você está escandalizado por isso, você vai ver o dia do juízo final, em que Deus vai mostrar a inutilidade de uma vida ímpia, de uma vida vazia, de uma vida vazio, diante de todos. A boa notícia é que Jesus ainda está chamando: quem tem sede, vem a mim, e beba, e rios de água viva fluirão do seu coração. Terceira e penúltima perícope desse texto, e a mais longa. Terceira parte está do verso 29 ao 45. 29 ao 45. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer. Eu abri um parênteses aqui. Cara, quando a gente está no poder, Nabucodonosor está no poder, todo mundo tem medo de perder. E ele está preocupado. O que vai acontecer? Será que eu posso ordenar o meu filho? Será que eu posso continuar mantendo o meu império, o meu nome, as minhas riquezas? Ele está preocupado com isso. E daí o Senhor fala ao coração dele. Presta atenção. Vou até puxar o freio aqui, porque o Senhor me avisou aqui. Bom dia, Senhor. Quando o Senhor, ó rei, estava em sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado não porque existia em mim sabedoria
mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé, bem à tua frente. A aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés eram de ferro e em parte de barro. E quando o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e a despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro despedaçados no mesmo instante. E se fizeram como palha das eiras do verão. O vento os levou e delas não viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. O Senhor, ó rei, é o rei dos reis, o rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força, a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves dos céus, para que domine sobre eles. O Senhor é o rei, é o cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino inferior ao seu, um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo, como o ferro quebra todas as coisas. Assim, esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos de pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que este será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, este reino será forte e por outro lado será frágil. Quanto ao ferro que mistura com barro, o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, no fim desses reis, Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Assim como o rei que viu que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mão humana, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Essa penúltima parte do texto é a revelação do sonho e a interpretação do sonho por Daniel. A clara profecia das quatro principais monarquias do mundo e do advento de Cristo. Qual é o propósito dessa perícope? O propósito dessa passagem é nos ensinar que Deus revela e governa as coisas futuras, revela as coisas escondidas, para que o verdadeiro Deus fosse reconhecido e glorificado. A ideia dessa penúltima parte do texto é esse. O propósito desta passagem é ensinar que Deus revela as coisas futuras e as coisas escondidas, para que o verdadeiro Deus fosse reconhecido e glorificado. Deus aqui nessa perícope, eu vou ser sucinto, eu vou mandar no grupo da igreja aí, todas essas palavras que vocês vão ter aqui. Vou ser sucinto. O que Deus está fazendo assim, ó, eu, Yahvé, o eu sou, vou mostrar um pouquinho. Ganhei essa camisa semana passada, da Deantes, e eu queria mostrar para vocês. Não, estou brincando, eu usei isso só para mostrar para vocês. O que Deus está fazendo assim, ó, eu vou mostrar um pouquinho de quem eu sou. Eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer. Eu vou mostrar para vocês quem é que governa os homens, quem é que governa a história, quem revela o futuro. Todo mundo quer saber sobre o futuro, de forma pagã, de forma ímpia. Procura a astrologia, consultar a lua, as estrelas. A Bíblia dá testemunho que Deus conhece o futuro e Deus revelou coisas profundas acerca do futuro. O advento do Messias,
o triunfo dos justos, a nova Jerusalém, o destino final dos ímpios. Deus revelou o futuro, o governo de Cristo. Deus governou a história. Deus revelou os governos que sucederiam a Nabucodonosor. Nós vamos aqui falar rapidamente sobre isso. Lições importantes desta passagem. Primeira grande lição: Deus controla o homem, Deus controla a história e Deus controla o futuro. Deus controla aqueles que estão no governo. Deus governa aqueles que governam as coisas. Uau! Deus está no trono, meus irmãos. Independente de esquerda ou direita, está ganhando no mundo. Quem está sentado no alto e sobre o trono é o Senhor. É o Senhor. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na filosofia, a nossa esperança não está na saúde, a nossa esperança está na nova Jerusalém. Erguei os olhos para o monte, da onde vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Continua sentado. No ano que morreu o rei Uzias, disse Isaías: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime no trono, e Ele está governando gloriosamente, poderosamente. Deus controla o homem, Deus controla a história, Deus controla o futuro. Quando Daniel comparece diante do rei, ele afirma: foi Deus quem deu esse sonho, e somente Deus pode revelar o seu significado. É inútil você procurar a cartomante, a necromancia, a feitiçaria. É inútil você procurar resposta na filosofia, na cultura, no direito. É inútil. Mas é um Deus que pode todas as coisas. Então Daniel começa a explicar. Do verso 35 ao 34, ele fala que depois de Nabucodonosor, é interessante que Nabucodonosor ele vai governar do ano 629 até 539 a.C. Depois dele vem o reino persa, com Ciro, Dário, Artaxerxes, que governam em 539 até 331 a.C. Depois do reino persa de Ciro, Dário e Artaxerxes, vem o Império Grego, que vai governar de 331 até 168 depois de Cristo. E depois do Império Grego, que é dirigido por Alexandre o Grande, que em 10 anos governou o mundo inteiro. Depois dele, em 168 até 476, surge então o Império Romano. E essa estátua aqui nada mais é de Deus mostrando os governos que sucederiam ao governo babilônico. É Deus mostrando a história. Deus vendo. Que lindo isso aqui, cara. Deus viu Alexandre. Deus viu César Augusto. Deus viu Tibério César. Deus viu Diocleciano promovendo uma grande perseguição e colocando o apóstolo João, velhinho, na ilha de Pátimo, porque amava a verdade. Porque não adorava e não se curvava diante de Diocleciano, que exigia culto à sua imagem, que fez uma estátua gigante, diz: adore a César, salve César. Os cristãos jamais adoraram a César, diz que Jesus Cristo é o Senhor. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o Senhor, aparece muitas vezes, porque é em contrapartida, é um repúdio aos imperadores romanos, dizendo: Jesus é o único Senhor, salve Jesus, Jesus é o Salvador, Jesus é o único Rei, Jesus é o único Senhor. Jesus viu Diocleciano, Jesus viu Nero, aquele louco que incendiou Roma, colocou a culpa em Paulo e Pedro e matou os santos apóstolos. Deus viu ele. Deus conhece-nos por nome. Deus conhece o nosso tempo, o tempo que nós nascemos, o tempo que nós morremos. Deus nos conhece. Hoje nós apresentamos a Aurora. Mas a Aurora tem um irmão, eu pensei que eu falo ou não falo na hora da apresentação, mas não tem como a gente esquecer disso. A Aurora tem um irmão, Deus conhece, ele está nos braços de Jesus, o pequeno Davi. Deus conhece tudo, todas as coisas milimetricamente estão sendo dirigidas por aquele que está assentado no alto e sublime no trono.
Deus nos viu e nos conhece antes de nós nascermos. Davi diz no Salmo 139, ele me viu ainda substância informe, eu não tinha forma ainda. Deus me conhece, a palavra não saiu dos meus lábios, ele já conhece. Deus controla. E ele viu todos esses reinos, todos esses governadores, todos esses impérios. Eu vou correr aqui para ir para o final. Vou dar explicação lá no grupo da igreja, vou dar explicação sobre essas divisões aqui dos dedos, dos pés, que era hora de barro e hora de ferro. Aqui fala sobre o Império Romano, no verso 40 ao verso 44, onde nós temos mais versículos, é tudo sobre o Império Romano, as divisões, os imperadores, ora era ferro, ora era barro. Está falando que uns eram fortes, que nem Carlos Magnus, os três Otos, eles eram fortes, dominavam, mas também tinham outros governadores que eram fracos politicamente, fracos economicamente, moralmente eram fracos, e eles vão tentar, através de alianças, diz o texto aqui, vários imperadores. Você lembra de Cleópatas, que são usados para fazer alianças entre esses impérios, esses imperadores, para se tornar fortes. Mas o texto diz que nos dias desses reis, do Império Romano, desses governadores, do último império, o Império Romano, nos dias desses reis, verso de número 45, 44 em diante. Nos dias desses reis, o Deus do céu se levantará um reino que jamais será destruído e que não passará outro. Este reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos. Aqui a ideia é a seguinte, há um reino que vai se levantar sem auxílio divino. Aqui pode ser tanto o reino dos judeus, como aqui também pode ser o nascimento virginal de Cristo. Sem auxílio de mão, pode se falar tanto da Virgem Maria, como o reino de Deus. Aqui pode falar tanto o reino eterno, ele vem sem auxílios de mão humana, um reino sem auxílio de mão, um reino espiritual, que fala da divindade de Cristo, ou do nascimento virginal de Cristo, que a sua concepção foi sem ajuda de homens, que também aponta para a divindade de Cristo. Seja a explicação dos comentaristas, falando do reino eterno de Deus, Jesus vem do reino eterno sem auxílio humano, ou do nascimento virginal, o resultado é o mesmo. Esse reino é um reino divino, pois Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quando esse reino, Jesus vai implantar o reino messiânico. E aqui é a segunda grande lição. A primeira lição é que Deus governa os homens, a história revela o futuro. E a segunda lição dessa perícope é o governo de Cristo, o governo de Messias. Versos 34, olha o que diz. Vamos ler esse texto, só vou ler rapidamente esse texto. 34, olha o que diz. 34. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio das mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e o despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. No mesmo instante, se fizeram como palha das eiras do verão. Nossa! A ideia aqui é que os governos do mundo, os impérios do mundo, a política, a economia, a sociologia, toda a cultura que nós produzimos será dizimada com a chegada do reino, o reino espiritual que já veio em Jesus e que já foi inaugurado na cruz e será consumado na segunda vinda. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante a linguagem que Daniel usa para mostrar que a transitoriedade dos governos humanos, a transitoriedade do poder político humano, a transitoriedade da sabedoria humana é como palha nas eiras do verão. O vento soprou, levou, dizimou. A glória desse mundo é transitória. A única coisa que durará para todo sempre é o reino do Messias, é o governo de Jesus, que não governa como Alexandre o Grande, não governa como César, pelo domínio, pela força, pela morte. Ele reina pela uma cruz e governa pelo seu espírito e pelo amor. O reino é um reino de graça, é um reino de perdão, é um reino de vida, é um reino de ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Não sei como é que você não consegue se empolgar com um texto como esse. O reino de Deus vai vencer todos os reinos. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Que coisa gloriosa. O reino de Cristo é dito aqui. A pedra que os construtores rejeitaram. Salmo de número 118, verso 22. Salmo 118, verso 22. O reino de Cristo é comparado com uma pedra. Salmo 118, 22 diz: a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é essa pedra que foi lançada, pedra angular, pedra fundamental.
Jesus é a pedra, Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que põe em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge, aquele que crer nele não será confundido, aquele que crer não será enganado. Bendito seja o nome do Senhor. Além de Salmo 118:22, além de Isaías 28:16, além de Daniel 2:34, 44, 45, que falam dessa pedra do reino de Cristo, além do testemunho bíblico da Escritura, essa pedra fora prefigurada em outras pedras típicas do Antigo Testamento, assim como Jacó erigiu uma pedra e a ungiu com óleo. Nós vemos também ainda a rocha que Moisés feriu com a vara. Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 10, dizendo que aquela pedra era Cristo, e ele se movia onde os judeus iam, e sustentou por 40 anos os judeus no deserto, e essa pedra era Jesus. A Bíblia diz que também em Êxodo 33, esta pedra cobriu o rosto de Moisés. Quando Moisés queria ver o Senhor, ele se escondeu numa pedra, numa fenda, e essa pedra era tipo, era símbolo de Jesus, que nos falam sobre 4 coisas do seu governo, do seu reino. Há 4 aspectos que Cristo, comparado com a pedra, nos ensina. Número 1, permanência. Número 2, força. Número 4, a pedra de escândalo. Para aqueles que não acreditam, é uma pedra permanente, firme. Você pode sustentar toda a sua vida, a sua salvação, o seu futuro, depositar a força nele. Ele é a pedra fundamental, ele é o refúgio, ele é a rocha de refúgio a todo aquele que nele crê. É a pedra de escândalo para o ímpio tropeçar. Todos os ímpios, todos aqueles que não amam a Deus, que não gostam da verdade, tropeçarão. Como assim? A salvação está num carpinteiro. Como assim? É um escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para todos quanto creem, a cruz de Cristo é salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Por último lugar, 46 e 49. 46 e 49. Daniel 2, 46 e 49. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muito e grandes presentes. E ele pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E aqui nasceu os ciúmes dos sápatras contra Daniel e seus amigos. Ele foi levantado acima de todos os outros. Nós vamos ver no capítulo 3 os caras armando para eles, no capítulo 4 também. Essa última parte do capítulo fala da ascensão de Daniel e seus companheiros à mais elevada honra do palácio do poderoso rei. Daniel é recebido com glória. Ele é o principal do palácio. E os seus amigos também são alçados a ministro de governo. Né? A Damares está se achando. Hein? Esses caras são gigantes. Qual o propósito dessa perícope? Presta atenção, já estou acabando já. Nós já vamos cear. Qual o propósito dessa última perícope? O propósito dessa última perícope, essa última parte do capítulo, salienta que Deus queria derramar sobre a sua igreja um testemunho da sua presença e verdade para aliviar as aflições do exílio. Você sabia que Nabucodonosor levou não apenas os judeus, levou centenas de povos da circunvizinhança de Israel. E eles deixaram de existir. O reino do norte deixou de existir. Israel deixou de existir. Judá poderia deixar de existir. Mas Deus tinha uma promessa e um pacto com Davi, dizendo: jamais deixarei de ter um sucessor, porque por meio de Davi eu levantarei o meu filho que governar para todo sempre. Deus tinha um pacto, uma aliança, um acordo. E para que Nabucodonosor e o seu império não destruísse os judeus, assim como as demais nações foram dizimadas e destruídas, Deus, de forma providencial, colocou homens e mulheres em cargos
de confiança para proteger, para salvaguardar e para trazer alívio no meio de tribulação. Uau! Nós vemos isso aqui em Daniel e seus amigos, nós vemos isso na rainha Esther, porque Nabucodonosor vai vir os persas, vão vir os persas, um dos reis dos persas será chamado Artaxerxes, e ele vai ser o esposo da rainha Esther, que Deus vai usar para proteger os judeus contra a investida de Amã, que queria dizimar, mas Deus havia prometido que o Messias viria pelos judeus. Se os judeus fossem destruídos, acabaria a promessa, mas isso é uma impossibilidade, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa, que livro, eu tinha que fazer um filme desse livro aqui. Lições dessa passagem: a providência divina exalta Daniel e seus companheiros para preservar o seu povo no cativeiro. Apenas três aplicações e nós vamos orar ao Senhor. 3 aplicações. De tudo que foi falado. 3, no máximo 4. Abra sua atenção. Primeira aplicação. Nos versículos iniciais deste capítulo, vimos que as religiões, as filosofias, sabedoria deste mundo não dão conta e não serve para solucionar os dramas da vida. Título de aplicação: onde você ampara a sua vida? Na verdade eterna e imutável de Deus, sua palavra, conhecimento, na revelação de Deus, ou nas filosofias? Na sabedoria humana, no conhecimento humano. Deus diz que é somente por oração, por dedicação. Não se aventure em tentar viver. Você não é mais sábio que Deus. Você não é mais inteligente que Deus. Se Deus falou assim, que não deve se colocar em julgo desigual com os incrédulos, que você deve buscar por casamento um homem temente a Deus, você não é mais sábio que Deus. Você vai quebrar a cara. Se a Bíblia diz que você deve procurar os santos numa igreja saudável e bíblica, você não pode se aventurar a levar a sua família num lugar onde se prega mentira, onde Cristo não é adorado, onde Cristo não é glorificado. Você não é mais sábio que Deus. Aonde você tem amparado a sua vida? No conhecimento eterno da palavra de Deus, na sua sabedoria, na força do seu braço. Segunda aplicação. Nós vimos aqui também, hoje pela manhã, vimos como Daniel e seus companheiros na terra da Babilônia constantemente oravam. E eles diziam: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Diante dessa verdade, queria que você avaliasse a sua vida e respondesse com honestidade e franqueza uma pergunta. Você tem vivido segundo a vontade do reino de Deus? Daniel e seus amigos, eles pautaram a sua vida pela vontade e pelo governo de Deus. A vontade de Deus é a coisa mais importante para a tua vida. Terceira aplicação. Segundo a Escritura, este mundo está sendo controlado, não por um destino cego ou por forças naturais, porém por um Deus vivo e pessoal, que é, ao mesmo tempo, todo poderoso, todo justo e todo amor. Pergunta de aplicação pessoal sobre o que nós ouvimos. Como você tem se relacionado com esse Deus? Você o conhece? Vocês dois são amigos? Você crê nele? Você o ama? Você o conhece? Segundo a palavra de Deus, nossos pecados fizeram que o nosso relacionamento com esse Deus fosse rompido. E o único meio para nos reconciliarmos com ele é por meio de Jesus Cristo, através do arrependimento e fé. Como você tem se relacionado com Deus? O Deus para você é uma coisinha que domingo de manhã eu lembro dele, adoro ele, vou na casa dele e vivo como se ele não existisse. Daniel e seus amigos conheciam ao Deus dos céus. E não apenas conheciam para si, eles comunicavam aos outros também.
Último lugar. Quando Israel, dobra essa atenção. Quando Israel estava passando pelo período de aflição, pelo período de angústia no cativeiro, Deus os consola por intermédio do ministério de Daniel, que lhe fala do reino maravilhoso do Messias, que viria. Isso aponta para todas as nossas dores e aflições. Nosso único consolo na vida e na morte é o Cordeiro de Deus e o seu reino. Quando eles estavam sem liberdade, sem culto, cativos, o Espírito de Deus levanta o profeta Daniel e diz: olha, os reinos virão, passarão, mas o reino de Deus está vindo. O consolo para o povo de Deus em aflição é Cristo, é Jesus de Nazaré. Isso posto, onde está a tua esperança? Onde você encontra refrigério e alívio para os seus dramas? Onde está o consolo para as tuas lágrimas, para a tua dor, para o teu sofrimento? Eles deveriam estar somente em Cristo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na segunda vinda. Por isso que os reformadores cantavam: somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Centenas de criaturas, centenas de homens e mulheres, quando estão passando crises terríveis na vida, o último recurso que eles procuram é Jesus. Quando o povo de Deus está em aflição 70 anos, o Espírito levanta Daniel dizendo: olha, vocês passarão por esse tempo, mas a saída está em Jesus, ele virá. A pedra que foi arrancada do montanha sem auxílios humanos, ele virá e o seu reino será eterno. Onde é que está a tua esperança, crente? Onde é que está a nossa esperança? A saída para os nossos dramas, para as nossas angústias, não é eu vou aliviar no pecado. Não, meus irmãos. Nossa esperança está no reino de Deus. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus, conforme diz Malaquias, ele é o sol da justiça que vem raiando e brilhando. Mais um pouquinho de tempo, e aquele que diz que vem virá e não tardará. Vamos orar ao Senhor, pois você está passando por Emanuel, vai falar como é que nós vamos responder esse sermão. Ore ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nossa esperança está nesse reino que virá, Senhor. Nossa esperança está em no teu amor, na tua ajuda, Senhor. Venha, Senhor, nesta manhã, ministra o teu reino, a tua vontade, o teu governo. Eu oro por esse irmão, essa irmã que não tem mais força para orar, Senhor, não acredita mais na oração. Esse irmão e essa irmã, Senhor, que o tempo tornou cético, cínico, não confia mais no Senhor, que Deus é um Deus que intervém, é um Deus que age, é um Deus que interage com o humano, que, ó Deus, realiza, que levanta reis, abate reis. Tu estás governando a história, Tu és um Deus vivo, pessoal, individual, que quer se relacionar com cada um de nós aqui nesta manhã. Ajuda o Teu Filho, ministra o Teu poder sobre ele e sobre ela nesta manhã. Bendito Deus e Pai, eu oro. Renove em nós, ó Deus, a vontade de orar, de buscar ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a confiar no Teu governo, no Teu domínio. As situações podem sair do nosso controle. Ah, Deus, nós podemos perder o emprego, perder a saúde, perder até mesmo o casamento, Senhor. Mas Tu estás controlando todas as coisas. Nada de mal ou de ruim, de bom ou de mal acontece por nós, se não for pela Tua permissão. E não somente coisas extraordinárias acontecem por Tua permissão. Até mesmo os pardais ou as flores das árvores caem no mundo pela Tua vontade. Faz a Tua igreja acreditar no Teu glorioso domínio e poder. Faz os Teus filhos entender, Senhor, que essa coisa que abateu sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua saúde, é a generosa, poderosa mão de Deus que reina sobre o universo, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade.
Faz os teus filhos compreender, Senhor, que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, se não for pela permissão de Deus. Ó Senhor, nos ajuda a compreender que nossa esperança está na cruz, está na tua pessoa bendita, Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, ministra o teu governo, que a igreja da Mário Quintana não seja uma igreja que viva pautada por sua própria sabedoria, seu próprio saber, esforço, domínio, conhecimento, mas nos vença, Senhor, e governa sobre nós. Governa sobre nós, que cada centímetro de milímetro da nossa vida, nós podemos dizer, o Senhor reina, é do Senhor, o Senhor governa, o Senhor manda, o Senhor dirige todas as coisas. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus.